Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar prosseguimento e continuidade, eu convido você a se inscreva nele. Deixe aí seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Hoje eu quero estar aqui trazendo algumas considerações, respectivamente, sobre um texto bíblico que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 6 e no versículo 2. Onde logo mais já estarei aqui fazendo uma leitura a partir do texto hebraico e depois também uma leitura numa tradução literal, no caso, no formato português. Mas antes de eu dar sequência e fazer essa leitura, eu quero aqui já estar adiantando de antemão que nesta ocasião eu quero estar aqui trazendo algumas observações gramaticais sobre este texto bíblico. Pelo seguinte motivo, algumas pessoas têm alegado e têm afirmado, no caso, que Moisés, neste texto bíblico, ele é o objeto direto, no caso, dentro deste texto. Repetindo aqui, algumas pessoas têm dito e afirmado que Moisés é o objeto direto dentro da estrutura deste texto. Será que de fato isto procede do ponto de vista gramatical? Outros ainda têm salientado também que Moisés ele está inserido dentro da cláusula, no caso, onde ocorre o discurso direto, no caso, né? Será que também essas ideias aí são possíveis e plausíveis de acordo com a gramática do texto hebraico? Ou será que, de repente, Moisés é o objeto indireto do texto? Bem, sobre essas questões aí, eu quero estar aqui pontuando e trazendo aqui algumas observações relevantes a partir do ponto de vista gramatical sobre esta questão, conforme aqui no caso está contida dentro deste texto bíblico. A leitura que nós temos no texto bíblico, desde o capítulo 6 e o versículo 2, no texto em hebraico, nos diz assim: Vayedaber Elohim el Moshe, Vayomer Elaiv, Ani Yevá. A tradução literal no português ficou assim: E disse Deus para Moisés, e disse para ele, Eu sou Yevá. Esta é a leitura que nós temos, no caso, no texto em hebraico, e também daí uma tradução literal aí, no caso, a qual foi feita esta leitura aí no português. Partindo agora para algumas observações gramaticais, a primeira observação que eu quero estar fazendo nesta ocasião é que algumas pessoas entendem, no caso, que Moisés, no caso, dentro deste texto, ele está inserido, fazendo parte, no caso, do discurso direto que ocorre dentro deste texto. Mas eu quero aqui dizer que não. É impossível isto, pela seguinte questão. Moisés ele está inserido dentro da primeira cláusula que ocorre neste texto. E a parte, no caso, a estrutura que está contida fazendo parte do discurso direto, neste texto de Êxodo capítulo 6, versículo 2, ele está inserido na terceira cláusula, no caso, né, deste texto bíblico. Onde aí, conforme está sublinhado de vermelho, tanto no texto hebraico quanto na tradução literal no português, que diz assim, né? Eu sou Yahvé, né? Ou melhor dizendo, eu sou Yevá. Esta parte sublinhada aí no caso de vermelho, né? Essas duas palavras aí no caso, elas são no caso a fala direta, que é introduzida pelo verbo vaiomer, e disse. Então, sendo assim aí, no caso, não tem possibilidades alguma, no caso, né, de Moisés estar contido fazendo parte, ali, no caso, do discurso direto que ocorre dentro deste texto, né? Uma vez que ele está na primeira cláusula e o discurso direto ocorre no final do texto, né? Onde aparece ali, no caso, no texto hebraico, né, a expressão Ani Yevá, que traduzido aqui literalmente, como eu já mencionei, fica Eu sou Yevá. Esta aí, no caso, essas duas palavrinhas são as palavras, do caso, que fazem parte da terceira cláusula, que é o discurso direto dentro da estrutura deste texto hebraico, no caso.
Uma outra questão que eu quero aqui estar pontuando e trazendo uma observação gramatical, agora nesta ocasião, é que algumas pessoas entendem que Moisés, no caso, dentro deste texto, ele é o objeto direto, no caso. Algumas pessoas têm afirmado isso, dizendo que neste texto hebraico, no caso, Moisés aqui é o objeto direto. Mas eu quero dizer que isto também não procede. Isto é um equívoco do ponto de vista gramatical. Por quê? Porque Moisés, dentro deste texto, ele é o objeto indireto do texto. O que nos ajuda a identificar que ele é objeto direto é a preposição el, no caso, que lhe antecede, no caso, e que está ligado pelo maquefe, né, a Moisés, dentro da estrutura deste texto. Indicando, no caso aí, né, essa estrutura ser uma única unidade de pronúncia. E dentro dessa estrutura de aí, no caso, que é uma única unidade de pronúncia, esta preposição aí nos ajuda a entender e a identificar, no caso, que Moisés não tem como ser, no caso, o objeto direto, mas sim ele é o objeto indireto. Mas, infelizmente, algumas pessoas vivem insistindo nessas questões, mas quando a gente parte para observar e analisar do ponto de vista gramatical, nós percebemos vários equívocos cometidos, né, por muitas pessoas, no caso, que têm alegado essas questões que não encontram fundamentação gramatical dentro da sintaxe e da estrutura do texto hebraico. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião sobre este texto bíblico de forma bem simples, básica e objetiva era isto. Eu espero que ajude para o entendimento, no caso, né? Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.